Mais uma vez, na sequência das gravações, hoje estamos falando sobre a Gênese e a Vida, número 34, realizando enfoques relacionados com a chegada dos tempos. Mas antes pedimos aos mentores espirituais amigos, em nome de Jesus, que nos proporcione a ajuda da qual nós temos necessidades, para que possamos ser bem-sucedidos no percurso deste caminho para o qual nós nos propomos. Pela designação de chegada dos tempos, supracitada, entendemos um conjunto de acontecimentos que se vão verificar para que a regeneração da humanidade se verifique. Em que sentido deveremos entender essas palavras proféticas? Para os materialistas, nenhum sentido tem. Para a maioria dos crentes, o significado é místico e sobrenatural. Antes de fazer afirmativas, observemos que na natureza tudo se configura por uma sequência de eventos que traduzem a mais perfeita harmonia. As perturbações que acontecem estão ocorrendo dentro do contexto previsíveis, com base nas leis divinas e também dentro de bases científicas, que tornam possível estas e outras afirmativas. Nos referimos que o desregramento moral de conduta humana configura as transgressões contra as leis divinas. Os desmantelamentos dos mecanismos homeostáticos que mantêm a vida equilibrada no planeta Terra formam outro quadro lastimável, que dentro de bases científicas traduzem outra realidade que ninguém pode negar. Todos esses eventos sociais, de ordem moral e de ordem física, pode-se dizer, servem como indícios destes tempos apocalípticos que realmente, pelas notícias e pelos fatos que presenciamos, estão chegando. Não existem caprichos ou fatos inconciliáveis com a sabedoria divina ou com suas leis. Tudo na criação é harmonia perfeita. Tudo revela uma previdência que não se desmente. Embora nem mesmo o Filho do Homem tenha afirmado a data da chegada dos tempos, pode-se verificar que a proximidade da mesma começa a se verificar nesta e na próxima geração, que está para voltar. A transição planetária já é um fato em andamento. A imigração e a emigração das almas pelos processos reencarnatórios e também de desencarnação é outro fato em ocorrência até que a transição planetária se tenha completado para a constituição da grande família universal, que deverá ser totalmente cristianizada. Isto posto, diremos que nosso globo e tudo que nele existe está submetido à lei do progresso. Basta que comparemos a humanidade de hoje com as humanidades que nos antecederam e perceberemos as mudanças paulatinas num sentido progressivo e, não obstante, ainda existam tantas atitudes comportamentais que configuram as imperfeições humanas. Nos grandes rebanhos que constituem o aprisco do Pai, um grande número neste imenso rebanho de ovelhas que simbolizam o ser humano, a humanidade, o progresso acontece pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes.
através do uso da multiplicidade das conquistas evolutivas, nos permitem vislumbrar a autenticidade de tais afirmativas. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obras da natureza e presciência divinas, todas elas obedecem à vontade de Deus, uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade galgou mais um degrau, pode dizer-se que é marcado por Deus a chegada deste tempo. O movimento progressivo da humanidade faz parte da natureza do homem, mas nem por isso existe a inação do ente supremo em relação às leis que ele criou. Suas leis são imutáveis, mas porque sua vontade é eterna e constante, o seu pensamento anima todas as coisas. Esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia desse todo. Deus e seus co-criadores que povoam o espaço cuidam dos pormenores dentro das atribuições que correspondem ao seu grau de adiantamento. Um número incontável de inteligências, todas sob o comando da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mantém a harmonia desse mecanismo infinito que é a casa do Pai, com suas moradas, em um número que se pode dizer indeterminados, devido às nossas limitações. Se no século XIX o homem havia chegado a graus evolutivos incontestáveis, imaginemos hoje em pleno século XXI. Todavia, resta ainda um imenso progresso a realizar, que é o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Já não é somente o desenvolver da inteligência, o de que os homens necessitam, mas também de elevar os sentimentos, e para isso é preciso que se destrua tudo que superexiste neles, o egoísmo e o orgulho. Esse é o período evolutivo ao qual a humanidade precisa chegar para vivenciar os requisitos necessários em termos de família universal do terceiro milênio. É por isso que se diz: são chegados os tempos determinados por Deus. Essa mudança deverá ser universal e ser no sentido moral, dentro dos parâmetros que os ensinamentos de Cristo estabeleceu quando ele veio à Terra. Basta analisarmos o mundo em que vivemos para percebermos que a luta pela autotransformação que cada espírito prosseguirá encetando até que tais previsões se tornem uma realidade. O período das grandes convulsões telúricas acontecidas no passado com frequência a nível de planeta já ocorreram. Agora, quando acontecem, apresentam-se em regiões restritas. São os tsunamis, os tremores de terra, movimentações lentas das placas tectônicas, em decorrência do fato de ser o interior do nosso planeta ainda uma massa superquente, fundida com altíssimas temperaturas, sendo a prova de tal fato as erupções vulcânicas,
que acontece em vários recantos do nosso planeta e que ainda ocorrem e são veiculadas pelas notícias, e disso temos conhecimento. Aconteceram as convulsões mencionadas, portanto, nos primórdios de nossa origem planetária, em busca do seu equilíbrio. Agora é preciso que consideremos as lutas das ideias, as lutas dos conflitos humanos, que acontecem em todos os níveis de nossa sociedade ao longo do tempo, que configuraram no passado e no presente e que produzem a história toda da humanidade, da qual temos conhecimentos pelas pesquisas. Hoje não são as entranhas da Terra no planeta que se agitam, são as da humanidade. Transcrevemos agora, na sequência dessas manifestações, a opinião dos espíritos eminentes. Resumo de duas comunicações que foram via mediúnica, transmitidas em outubro de 1868, na Revista Espírita. No século XIX, portanto, cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a realização completa. Porém, como essas revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde um nascimento até um máximo de efeito, após o qual há decrescimento até o limite extremo, para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases que mencionamos. O homem apenas aprende as bases da duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças, revoluções essas, cujos efeitos, conseguintemente, se lhes apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade, ao passo que se seu olhar pudesse projetar-se atrás alguns milhares de séculos, deveria, entre aqueles mesmos efeitos, as suas causas, uma correlação que muitas vezes nem sequer se suspeita. Num mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são neles solidárias, e nem uma só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Vou mais longe, disse a entidade espiritual. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros na razão da proximidade ou do afastamento, resultantes dos movimentos de translação deles através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa e que chamamos de Via Láctea. Ainda vou mais longe. Digo que a nossa nebulosa, que é também um arquipélago, é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência das que dela se aproxima, de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas,
como os elementos de cada planeta reagem sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Devido à brevidade existencial da vida humana, o homem não tem como perceber em cada mundo as revoluções gerais ou locais. Todavia, através do progresso e constituição de múltiplas ciências, que nada mais são do que a concretização do pensamento divino e que por nós são percebidos, amealhados, nos é possível fazer tais afirmativas, num grau de consciência cada vez maior. Consciência perceptiva, consciência analítica, consciência até mesmo do cunho filosófico. As influências que existem entre os sistemas estelares em nossa galáxia também se verificam em caráter local, em termos de matéria orgânica, que a seu turno reage sobre o espírito e vice-versa. Esse, através do perispírito, pelo seu contato com sua ligação íntima com os elementos materiais, sofre também influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio. Para ficar mais claro, quero dizer que nós dependemos da matéria orgânica e que constitui o nosso corpo, e também das substâncias inorgânicas que nos perfazem, e que, através do uso deste corpo, temos a chance de evoluir e até mesmo com o nosso pensamento exercermos influências que lhe sobreexcitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência que por vezes manifesta-se em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho, tem suas causas nas leis da natureza. Essa efervescência de aspiração indefinida, inconsciente, a princípio, não passando de vago desejo de alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma súbita agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também têm a sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Tudo obedece o comando da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Ser infinito nosso Deus, onisciente, onipresente, na sua casa, onde existem tantas moradas. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Quem escreveu este texto que acabei de ler foi a entidade espiritual que na Gênese se faz identificar pelo nome de Arago. Prosseguindo, em cada transformação da humanidade, assinala-se por uma crise que envolve o gênero humano, tal como acontece
nos indivíduos no transcurso do seu crescimento. Aquelas que se tornam penosas e envolvem as gerações e uma fase de progresso material e moral. É bom que observemos essa previsão feita pelos espíritos, assinala etapas naturais que conduzem, ou melhor, que acontecem nas moradas existentes na casa do Pai. Com toda certeza, já começamos a vivenciar as mudanças que na época se acham presentes. É o que os espíritos chamam de transição planetária, onde a Terra e grande sociedade humana já estão protagonizando. Uma coisa que hoje não é mais estranhável e configura uma rigorosa verdade é que os espíritos, no mundo que nos rodeia, experimentam os contra-choques de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Devido às vibrações mentomagnéticas e aos fluidos grosseiros criados pelas emoções e comportamentos dissolutos à humanidade formada por espíritos que se recusam a aceitar seu trajeto evolutivo, sofrem as ingerências do mundo espiritual inferior. E existe reciprocamente uma participação ativa dessas comoções que estão atingindo a Terra inteira. É preciso que mencionemos que estas observações são registros que anotamos do livro A Gênese e que foram formulados no século XIX, a partir de 1848. Então percebam, na atualidade, inclusive, um grande avanço interpretativo existiu, e que se trata da influência recíproca que existe do plano material sobre o plano espiritual e vice-versa. Nesse processo, pela encarnação e desencarnação, os espíritos vão e voltam e para o mundo material, mas sempre existem aqueles que se comprazem na prática do mal e que engrossam as fileiras do mundo sombrio. Nas reencarnações, o livre-arbítrio é respeitado em termos e, assim, pode-se dizer que essa ingerência recíproca acontece e cresce nos dias atuais, originando transgressões contra as leis divinas em seus múltiplos aspectos, que estão a configurar os fatos que caracterizam os momentos conturbados desta transição planetária pela qual nós já estamos passando. Uma verdade o ser humano precisa perceber. A humanidade constituída por uma pleiade de espíritos que já estão em consonância com os ensinamentos evangélicos, deixado por Cristo, estão em marcha para um porvir de progresso e aspiram à felicidade que virá quando o deslocamento dos espíritos que já começam a ser um obstáculo para o progresso das almas e que precisam evoluir, irão para outros mundos, para um mundo transformado que virá. Já começam a ser um obstáculo para o progresso das almas que precisam evoluir, a fim de que façam jus a esse mundo transformado que virá, ensinamentos da doutrina que consola sobre a humanidade uma estrada nova que lhe desvenda horizontes no infinito.
Pelo grau de progresso atualizado, já nos é possível a percepção dos avanços no campo no qual a ciência, a filosofia e as religiões poderão marchar unidas, até o dia em que um só pastor conduzirá um só rebanho. É quando a transição tem acontecido completamente, bem como Cristo previu. O homem já não caminhará às cegas. Saberá de onde vem, para onde vai e por que está aqui. O que é mais racional e grandioso, mais justo e consolador do que a verdade que nos consola e transmite a certeza de que progrediremos incessantemente através das gerações, dentro da eternidade, até a perfeição, sem solução de continuidade. Todavia, um fato tem de ser reconhecido. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando paixões más. Somente o progresso, a concórdia, a paz, a fraternidade viabilizarão a realidade destas metas, cujo caminho se percorre através da prática dos ensinamentos de Cristo. Só o Consolador prometido deitará por terra as barreiras que separam os povos, para que estes tenham um só pastor e sejam um só rebanho. Através das emigrações dos espíritos imperfeitos e imigração dos espíritos já em estado compatível com os ensinamentos de Cristo, nas duas dimensões, espiritual e material, é que teremos concretamente o nosso mundo regenerado, onde predominará a fraternidade, a caridade, a benevolência para com todos e a tolerância de todas as crenças que terão interiorizado em suas almas os ensinamentos de Cristo, que Cristo deixou para a humanidade, arquetipados na mente divina, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Deus único do universo infinito, para o qual todos os seres espirituais fazem um processo evolutivo em termos de convergência. E assim, irmãos espirituais amigos, e não obstante nossos limites, concluímos as análises para as quais nos propusemos realizar, enfocando a Gênese, as predições e os milagres, que pela orientação dos Espíritos Kardec redigiu. E assim, agradecidos a vós, Espíritos protetores, cumprimos este trajeto para, na sequência do tempo, eventualmente realizarmos outros trabalhos que na Cavile para nós possam ser atribuídos. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores espirituais amigos. Obrigado, amado Pai Celestial, e que assim seja.